Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Pessoal, hoje vamos fazer um acessório que vai transformar a nossa esmeriladeira em um aparador de gramas. E eu acredito que esse equipamento também vai servir para se aparar cerca viva. Mas isso se trata de um projeto experimental, então a certeza só teremos aí no fim do projeto. Então, pessoal, para começar, vamos fazer um disco de chapa onde vamos fixar esses fios de nylon que são utilizados aí em roçadeiras convencionais. Nosso disco será mais ou menos assim. E para segurar o fio no disco, eu vou colocar aqui uma espécie de perfil U, onde vamos introduzir o fio e ele ficará preso. Mas como o fio irá se desgastar com o uso, eu preciso ter uma sobra de fio para que eu vá puxando e compensando esse desgaste. Então a ideia é colocar o fio dessa forma, fazer uma curva aqui para que ele fique preso e distribuir uma parte desse fio sobre o disco, para que ela sirva como reserva. Lembrando que vamos utilizar dois fios. E para que essa sobra não fique solta, vamos colocar sobre ela outros pequenos pedaços de perfil U. Vai ser mais ou menos isso, pessoal. Lembrando que essa é a ideia inicial, depois pode ser que a gente mude alguma coisa. Vamos utilizar chapa de 2 milímetros para fazer o disco. O diâmetro total aqui de uma ponta a outra do fio será de 200 milímetros. E o diâmetro do disco será de 100 milímetros. Dessa forma, cada ponta do fio que restará para fora do disco terá 50 milímetros. E o diâmetro interno do disco será de 22 milímetros, para que ele se encaixe na flange da lixadeira. Pessoal, eu comecei a construção e comecei fazendo o desenho do disco aqui na chapa, utilizando um compasso. E além do desenho do disco, eu vou fazer alguns círculos intermediários para que eu possa me orientar na hora de posicionar o fio de nylon, para que ele fique bem distribuído e não afete o balanceamento do disco. Agora, pessoal, eu estou cortando o disco utilizando o corte plasma. Eu estou fazendo quase que à mão livre, mas depois eu vou dar um acabamento deixando esse furo bem justo, bem redondinho, e também vou fazer esse acabamento na parte externa, para que o disco fique bem centralizado, evitando o desbalanceamento. Eu vou dar uma acelerada, pessoal, já que nessa parte não tem muito segredo. E para que o disco fique bem redondinho, pessoal, eu vou colocar ele na esmeriladeira e passar ele no esmeril, que dessa forma o excesso será desbastado e ele vai ficar bem centralizado. Pessoal, esses aqui serão os perfis que eu vou colocar sobre o disco para posicionar o fio de nylon. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz esses perfis. É uma tarefa bem simples, mas é bem interessante e eu acredito que vocês vão gostar de saber como é feito. Então, para construí-los, vamos começar cortando alguns pedacinhos de chapa. E agora, para dar forma ao nosso perfil U, vamos utilizar essa ferramenta, que é formada por uma base feita sobre medida, onde vamos posicionar as pequenas chapas. E agora, com um pedaço de ferro chato de 1/8, com a ponta arredondada, parecendo aí com o formato do fio de nylon, vamos prensar utilizando uma marreta.
E pronto, pessoal, aí está o nosso perfil. E caso precise alguma correção, basta encaixá-lo aqui no ferro chato e dar algumas pancadinhas para corrigir. Essa é a posição que eu vou pôr os perfis sobre o disco e prendê-los com solda. Pessoal, para que o perfil U não corte o fio de nylon, eu vou fazer uma espécie de curva nesse perfil U para suavizar a área de contato, tentando evitar aí o rompimento do fio. Pessoal, agora com o disco pronto, vamos fazer aqui uma proteção para que a nossa ferramenta fique bem segura. E para fazer essa proteção, eu já cortei aqui 2 ferros chatos, com 1/8 de espessura, 1 polegada de largura e 80 milímetros de comprimento. E fiz 2 furos, um em cada ferro chato, bem no centro, com o diâmetro suficiente para passar esse parafuso aqui da empunhadura da lixadeira. E vou prendê-los dessa forma na máquina. E agora, utilizando essa chapa, eu vou fazer uma espécie de flange para cobrir o nosso disco. Agora eu já cortei, pessoal, e ficou dessa forma. Depois de ver o formato da peça aqui, pessoal, eu resolvi fazer uma alteração para aumentar a área de ataque do fio de nylon. Agora sim, ficou do jeito que eu queria. Agora estamos fazendo a aba da nossa proteção. Agora é só alinhar e centralizar as peças, pessoal, e fixar com solda. E caso fique alguma dúvida, pessoal, lembre-se aqui dos comentários, faça uma pergunta ali que vai ser um prazer responder a vocês.
Vou soldar um reforço aqui, pessoal, para fortalecer o conjunto. Agora vamos pôr os fios, pessoal, e eu acho que já dá para fazer o primeiro teste. Pessoal, eu fiz um pequeno teste ali e o fio já rompeu. Tudo bem que eu exagerei um pouco. Deixa eu mostrar o galho ao qual eu submetia a roçadeira. Esse aqui é o galho, pessoal, que causou o rompimento do fio, mas eu acho que não foi a espessura do galho, e sim a saída do fio lá, aquela curva que eu fiz foi insuficiente. Então eu vou mostrar uma pecinha que eu pretendo pôr lá para corrigir esse problema. Essa aqui é a peça, pessoal, que eu pretendo soldar no disco para evitar o rompimento do fio. Ela tem um formato parecido com uma boca de corneta, formando ali uma curva bem suave. Então eu vou soldá-la aqui no disco para ver se eu consigo evitar esse rompimento. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como eu fiz essa pecinha, porque eu acho que é algo bem interessante e vocês também vão gostar de ver. Então, pessoal, para fazer essa pequena peça, eu comecei cortando uma espécie de bolachinha de chapa de 1,2 milímetros. E para conformá-la, eu vou pôr aqui uma porca, vou centralizá-la sobre o furo dessa porca e com um punção bem no centro eu vou bater até que ela chegue ao formato desejado. Pronto, pessoal, já soldei a peça aqui no disco e ficou dessa forma aí, ó. E agora vamos ao teste aí que eu acredito que vai dar certo. Pessoal, aí eu estou fazendo o teste como se eu estivesse utilizando esse aparador em uma cerca viva. Funcionou muito bem. No vídeo não parece que ele está cortando bem, mas ele corta muito bem. Relou, cortou. Só que como ele não está totalmente pronto, eu preciso fazer um suporte para manter ele mais afastado do corpo da gente por motivo de segurança. Então eu fui bem de leve para evitar que ele engula os galhos ali, né? Então eu usei ele de uma forma segura, cortou muito bem. E veja aí, pessoal, como ficou o corte. Não ficou 100% porque o jardineiro não é assim muito bom. Veja o antes e o depois aí, pessoal, lembrando que eu aparei só por baixo. Pessoal, olha aí como eu fiquei. E a má notícia, pessoal, é que o fio de nylon voltou a se romper. Porém, eu estou com cara de feliz porque eu descobri o motivo, e ele não é grave. O fio está se rompendo, pessoal, porque ele está colidindo com a proteção, dessa forma. Desse lado dá até para entender melhor como acontece o rompimento. Então ele colide com a proteção, nessa parte que tem uma espécie de quina viva, deforma o fio, se prende e é rompido. Então eu imagino que para evitar esse rompimento, basta colocar uma pequena tira de chapa inclinada aqui na proteção, cobrindo essa quina viva. E aí o rompimento não vai mais acontecer. E outra forma de se evitar o rompimento do fio, pessoal, é avançar com a roçadeira sempre para frente, como eu estou demonstrando aí no vídeo, que dessa forma o fio não é projetado para cima e não colide ali com a quina da proteção.
Aí, pessoal, eu estou fazendo um teste na calçada, lembrando que eu não estou forçando a ferramenta, porque é uma ferramenta experimental, então eu tenho que ir bem de leve para testar aí o limite da ferramenta. Mas mesmo assim está cortando muito bem, como vocês podem ver. Aí eu estou dando uma examinada no fio, pessoal, para ver se está tudo ok e se eu posso forçar um pouquinho mais. Pessoal, eu usei bastante a roçadeira ali na calçada, funcionou muito bem e chegou a desgastar o fio. Note que ele perdeu aproximadamente um dedo do seu comprimento. Mas isso é normal porque ele estava colidindo com a calçada de concreto, que é bem abrasiva, então é normal aí esse desgaste um pouco excessivo. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, mas na sequência eu vou fazer um novo vídeo continuando o projeto, onde vamos fazer a empunhadura para manusear a nossa ferramenta com muita segurança. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia, um abraço a todos e até a próxima aí.